Bom dia, querido aluno, você que nos ouve e nos assiste pelas redes sociais. Hoje são 30 de junho de 2024 e vamos estudar hoje a última lição desse trimestre, que trata sobre o Evangelho de João. Ao longo desse trimestre, no estudo desta revista sobre o Evangelho de João, procuramos apresentar para o irmão a pessoa de Jesus Cristo. Costumamos dizer que o Evangelho de João, escrito pelo mesmo, é a porta de entrada para a leitura da Bíblia. Você quer conhecer a palavra de Deus, mas tem dificuldade no entendimento? Indicamos para você começar a ler esse Evangelho, porque João ali ele teve uma preocupação de mostrar a pessoa de Jesus Cristo, mostrar quem ele era, mostrar o seu objetivo aqui, e isso tudo enfatizando a principal característica de Jesus, o amor. O amor de Deus Pai, que o deu em sacrifício por mim e por você, o próprio amor de Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, caminhando conosco com a humanidade, nos ajudando a entender e nos mostrando o quão possível é que nós podemos, através do seu exemplo, viver de forma coerente com aquilo que Deus espera de nós. O versículo áureo de toda essa revista, de todo o Evangelho de João, se encontra no capítulo 20, no versículo de 31, que diz assim: para que todos vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida em seu nome. Isso aqui faz um resumo tremendo de toda essa revista, de tudo sobre Jesus Cristo, que através dele nós podemos ter a salvação, através de Cristo nós podemos ter acesso ao Pai, que foi rompido lá atrás com o pecado de Adão. Foram 12 lições estudadas, cada uma delas procurando aprofundar a pessoa de Jesus Cristo, seu ministério, e todos os atos que aqui, eventos pelos quais ele aqui passou quando aqui esteve, vamos fazer um resumo, uma breve recapitulação agora de cada uma dessas lições estudadas. Nós temos a primeira lição, a revelação de Deus. Essa lição procurou nos mostrar justamente que Cristo já existia antes da fundação da terra. No capítulo 1, verso 14, nós temos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do Pai unigênito. Cristo é eterno, Cristo sempre existiu e sempre existirá, e é isso que esse verso, e é isso que essa lição procurou nos trazer. Também procurou ser mostrado aqui nessa lição um pouco do ministério de Jesus, bem como o ministério de João Batista, o precursor, aquele que veio pavimentar o caminho, veio iniciar a obra e o ministério de Jesus Cristo. A segunda lição tem o título de As Primeiras Ações no Ministério Terreno de Jesus, cujo texto base para essa lição é João 2,11, que nos diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa aqui é uma referência a Isaías 25:6, capítulo 25, versículo 6. É a festa onde Jesus transforma vinho em água, mostrando ali o seu poder, ele começando ali a mostrar o seu caráter messiânico para as pessoas, para o mundo. Também é mostrado nessa lição o zelo de Jesus pela casa do Pai, o zelo de Jesus quando pessoas infelizmente faziam e ainda fazem da casa de Deus, do lugar sagrado, do lugar da oração, do lugar onde podemos cultuar o Pai, um lugar de comércio. As pessoas
têm essa tendência, faziam isso naquela época, Jesus combateu isso, mas aí, infelizmente, ainda fazem hoje. E também nos é mostrado um pouco do caráter transformador de Jesus nessa lição. A terceira lição trata do novo nascimento, o título, O Novo Nascimento, cujo texto se encontra em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui essa lição, ela trata daquela passagem que Cristo se encontra com Nicodemos, ou contrário, Nicodemos vai atrás de Jesus Cristo para saber mais do Mestre sobre a nova vida, como seria possível isso. E Jesus esclarece que para a pessoa ser salva é preciso que ela nasça de novo, não um nascimento terreno, não um nascimento humano, mas um nascimento que vem do arrependimento, da mudança de atitude da pessoa, uma questão espiritual, e é pela fé que nós conseguimos esse novo nascimento. E é disto que trata esta lição número 3, o novo nascimento. A quarta lição, cujo título é A Missão de Cristo, tem seu texto base, como texto base, João 4, versículos 13 e 14, que nos diz: Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra a vida eterna. Aqui Jesus está fazendo um paralelo de sua vida com a água que jorrou das pedras lá no deserto. O povo lá sentia sede, o povo lá clamava, Deus proveu água para aquele povo, mas era uma água que não saciava a sede espiritual daquelas pessoas, e elas voltavam a clamar a Deus. Mas Jesus vem fazer aqui esse paralelo da sua vida, do seu ser, da sua divindade. Ele é o único que nos é capaz de suprir essa sede espiritual que nós temos, essa vontade de querer estar junto com Deus e suprir de tal forma que não venhamos ter mais necessidade. Eu não preciso de nada mais para me achegar a Deus. Eu preciso sim de Jesus Cristo. Preciso sim que minha fé floresça, meu arrependimento aconteça a cada dia, para que assim a salvação seja uma realidade na minha vida. E é isso que essa lição número 4 vem explorar. A lição 5, cujo título é O Ministério de Jesus se amplia. Capítulo 6, versículos 67 ao 69, é a base para esta lição, que diz assim: Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido que tu és o Santo de Deus, o Santo de Deus, o transformador de pessoas. A mensagem do Evangelho, apesar de ser uma mensagem simples e de transformação, muitas vezes é difícil de ser aceitada pelos homens, pelas pessoas. Muitas vezes é difícil de penetrar no coração delas para a ponto de transformá-las. Isso porque depende que elas queiram, depende de que elas aceitem isso. E é disso que trata esta quinta lição sobre a ampliação do ministério de Jesus e seu caráter transformador na vida das pessoas. Ele me transformou, tem me transformado, ele tem te transformado também, e você que nos assiste, se por acaso ainda não aceitou Jesus Cristo, ele pode transformar a sua vida, ele pode sim transformar o seu contexto. A sexta lição, cujo título Graça e Cura, tem seu texto base no verso de João, capítulo 8, versículo 31 ao 32, que nos diz o seguinte: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por meio da fé que nós recebemos o perdão de Cristo, é por meio da fé que nós obtemos a salvação, e é por
meio da fé, por acreditar em Jesus Cristo, que é a verdade, que nós temos a liberdade, que nós passamos a ser seres livres, não mais dominados pelo pecado. Liberdade e responsabilidade. Isso só se alcança por meio da fé em Jesus Cristo. A 7ª lição tem o título Jesus, o Bom Pastor, cujo texto se encontra no capítulo 10, versículo 14, que nos diz o seguinte: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Queridos, o bom pastor é Jesus Cristo, não sou eu. É Ele que deu a sua vida por mim e por você. É Ele que se sacrificou. É Ele que cumpriu integralmente o plano de Deus para nossas vidas. E é disso que trata essa lição. E também ela trata para nós que é importante nós termos pastores que são vocacionados, que são chamados. Jesus é o bom pastor, mas nós precisamos desses outros pastores, pastores vocacionados, pastores que possam cuidar e possam orientar o rebanho de Jesus Cristo. O bom pastor é Ele, mas os demais são necessários para que aqui estando possam dar condições à Igreja de Cristo, possam ajudar a Igreja de Cristo a caminhar para o alvo. E o alvo é o próprio Jesus Cristo. A 8ª lição tem o título O Início do Fim, a Chegada a Jerusalém, cujo texto áureo se encontra no capítulo 11, versículos 25 e 26, que nos diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Jesus tinha autoridade sobre a morte. Jesus aqui nesse momento estava subindo para Jerusalém, onde lá ele seria crucificado, onde lá o plano de Deus seria completado, mas antes ele precisava fazer um último ato, um ato de amor, que era ressuscitar o seu amigo, ressuscitar Lázaro. Jesus tem esse poder de nos libertar da morte. E é disto que trata esta lição. A 9ª lição tem o título Um Momento Difícil. O texto base para esta lição se encontra no capítulo 13, versículo 21, que nos diz o seguinte: Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. O plano de Deus precisava ser completado, precisava ser cumprido. Jesus teria que passar por momentos de angústia, por momentos de dificuldades, e ele passou, ele cumpriu, ele venceu a morte. E é disto também que trata esta lição. A 10ª lição tem o título A Promessa do Espírito Santo, e o texto base para essa lição se encontra em João 14, versículo 6, que diz: Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho, Ele é o único que é habilitado para nos dar a salvação, para pavimentar esse caminho, para criar condições para que nós superemos esse abismo que existe entre nós e o Pai. E é disto que trata a salvação e do objetivo de Jesus aqui na terra. Mas ele iria ser crucificado, depois ele iria ascender ao céu, e os seus discípulos e nós ficaríamos sozinhos? Não. Ele nos prometeu o Espírito Santo, ele nos prometeu aquele que é o Consolador, aquele que nos convenceria do pecado de nossas vidas, aquele que nos convenceria disso, convenceria da justiça, ou seja, que Jesus morreu na cruz injustamente, e do juízo, que é vivermos uma vida afastados de Deus, uma vida não, porque longe de Deus não há vida, mas vivermos uma condição que afastados de Deus nós não tenhamos mais a vida, mas que juntos de Deus sim, nós teremos uma vida e uma vida eterna. A 11ª lição, cujo título é A Missão do Consolador, tem o seu texto base em João capítulo 16, versículos de 8 a 11, que eu já citei
anteriormente, né? Mas vamos lá. Diz assim esse texto: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. É interessante que essa lição trata que sem a figura do líder, sem a figura ali de Jesus Cristo, com certeza, no momento das dificuldades, aqueles discípulos iriam se afastar, iriam se espalhar, as ovelhas iriam debandar, vamos assim dizer. E é por isso que ele promete ali o Espírito Santo, que a todo momento estaria junto dos discípulos, e já estava, o Espírito Santo já estava dando sinais ali de sua presença e de sua manifestação desde que Cristo começou o seu ministério. Mas é lá em Atos que ele oficialmente, lá no começo de Atos, ele começa publicamente a agir na vida dos discípulos. E o mais interessante é que ele age na minha vida, ele também age na sua vida. Se você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, imediatamente após você ter aceitado, a ter declarado para Deus que eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse Espírito Santo já é dado a você. Ele já faz parte da sua vida, ele já está presente em sua vida. Cabe a você deixá-lo se manifestar, assumir o controle da sua vida, ou então você deixá-lo lá naquele cantinho quieto e ele não fazer nada em você. Chegamos à 12ª lição, que foi estudada semana passada, cujo título é o Sofrimento e Morte de Jesus, onde ela retrata tudo o que Jesus passou, o que sofreu ali na cruz, a vergonha da cruz como conhecemos, né? E o texto base para essa lição se encontra em João, capítulo 19, versículo 30, que nos diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. É interessante sobre essa frase aqui, está consumado, quando nós vamos olhar nos escritos originais, foi usada uma palavra hebraica aqui para designar isso que está escrito aqui, que é o teletastai. Essa palavra, ela designa, a tradução livre dela diz, está pago. E é mais ou menos isso, está consumado ou está pago. É o que Cristo disse ali ao Pai quando ele terminou toda a sua obra, todo o seu ministério. Pai, está pago. O preço que deveria ser pago pelos pecados das pessoas está pago. No passado, naquele tempo, quando existiam questões comerciais que eram levadas a juízo, era anotado o nome das pessoas lá na tábua, no papiro, enfim, no meio que eles usavam para a escrita, o nome da pessoa, a sua dívida, e quando essa dívida era consumada, era paga, era o juiz, a pessoa encarregada de fazer aquelas anotações, fazer o controle, ele ia lá, rabiscava o valor devido e colocava do lado, teletastai. Querido irmão, toda vez que você comete um erro, um deslize, um pecado, aquilo que te afasta de Deus, é como se Cristo estivesse lá diante do Pai dizendo, teletastai. Está pago. Cristo pagou um preço muito alto. Foi a vergonha da cruz, como falamos aqui. Ele ter passado por todo esse sofrimento. Por mim, que nem estava vivo ainda. Por mim, um pecador. Por mim, que dependo muito da graça, do amor de Deus, das misericórdias de Deus, para que possa ter esse acesso a Ele através de Jesus Cristo. E é disto que trata essa 12ª lição. Chegamos então à última lição desta revista, cujo título é Ressurreição e Vida, e o texto básico ele se encontra no capítulo 20, versículo 27 deste evangelho, que diz assim: E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulos, mas crente.
É interessante, irmãos, que Cristo, ele foi crucificado, ele desceu ao inferno, ao Hades, ele ali esteve por 3 dias, mas ele também, em muitos momentos antes desse acontecimento tremendo na história da humanidade, ele afirmou: destruam este templo, em 3 dias ele será reerguido de novo. Era necessário ainda passar por esse momento em que Cristo ressurgiria dos mortos, Cristo levantaria da sepultura e assim venceria, completaria esse plano, vencendo assim em definitivo a morte. E depois subisse ao céu. É o que chamamos de suprema exaltação de Jesus Cristo, né? Quando ele sobe ao céu e senta ao lado de Deus Pai. Maria vai visitar o túmulo e de repente chega lá e encontra a pedra movida para fora da entrada da tumba. Ela vê os lenços, ela vê um anjo ali sentado, ela não vê o corpo de Jesus Cristo e ela teme ali: o que fizeram com o meu Senhor? Onde está o corpo do meu Senhor? Jesus Cristo, ele passou cerca de 40 dias depois que ele ressurgiu aqui nessa terra, né? Alguns creram nele, ele continuou ensinando a outros, ele buscou, vamos dizer assim, novamente a Pedro, que estava afastado, que estava desanimado, tinha negado o Mestre anteriormente, mas num ato ali, vamos dizer assim, completando a sua obra e o seu ministério, a transformação na vida de Pedro, ele o chama novamente, ele põe no seu coração, no coração de Pedro, a certeza de que ele deveria conduzir a igreja, ele deveria amar a igreja, ele deveria amar o Senhor da igreja. Ou seja, Jesus fez todo um trabalho ali com seus discípulos naqueles momentos finais, naqueles dias finais que ele estava ali com o Mestre. Também comissionou os discípulos, ele comissionou a igreja a ser representante dele aqui nesta terra. Devemos espalhar o amor, ensinar o amor de Cristo, devemos buscar as pessoas que estão perdidas aí no mundo, sabendo, é lógico, que o trabalho do convencimento do pecado, né, aquele que transforma não somos nós, é o Espírito Santo, mas nós temos essa tarefa, é o ide por todo mundo, pregando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que esse mundo espera ver da igreja, espera ver dos filhos de Deus, né? A manifestação da igreja sobre o mundo. Devemos pregar a palavra, devemos viver, pregar, quando eu digo pregar, não só falar, mas viver o amor em nossas vidas, demonstrar de forma verdadeira esse amor, essa compaixão para o mundo. Só assim nós estaremos habilitados a fazer essa obra tremenda, a fazermos a sermos um agente de transformação nesse mundo, conforme Jesus Cristo espera que nós sejamos esses agentes. Mas, infelizmente, parece que nós temos nos calado, nós temos colocado outras questões adiante de Deus, né, adiante dessa tarefa, e eu costumo falar que tudo aquilo que eu coloco entre eu e Deus acaba se tornando um ídolo para mim, né? Então, nesse sentido, eu acabo criando tantos outros ídolos na minha vida e esquecendo-me do meu objetivo principal, que é acreditar em Deus,
que é viver Jesus Cristo em minha vida, acreditar em Deus na pessoa de Jesus Cristo, porque assim eu estou glorificando a Deus, porque eu estou assim dando glórias a Jesus Cristo, quando eu vivo verdadeiramente aquilo para o qual eu fui criado, que é para ser a imagem e semelhança. Lembrando sempre que Jesus Cristo foi a imagem e semelhança perfeita de Deus, aquilo que o ser humano não conseguiu ser, que ele recebeu um dia essa imagem e semelhança de Deus, conforme está descrito lá no capítulo 2, se eu não me engano, de Gênesis, mas que ele não conseguiu refletir essa imagem e semelhança de Deus nos seus relacionamentos, na sua vida, nas suas atitudes diante desse mundo. Mas é esperado de nós que nós tentemos ser essa imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo foi a imagem e semelhança de Deus completa, enquanto aqui ele esteve. O Evangelho de João, como expus lá no começo, ele mostra isso muito claramente para nós. E é por isso que eu digo, você está com dificuldade de ler a Bíblia? Você está com dificuldade de compreender a mensagem da palavra de Deus? Vá lá para o Evangelho de João. Vê o que o evangelista João colocou. Leia, reflita, aplique aquilo tudo à sua vida, porque assim você vai estar com certeza sendo capacitado a cumprir e já estará cumprindo a vontade de Deus na sua vida, que é viver segundo a imagem e semelhança dele, do Pai. Esse é o desejo do meu coração, querido irmão, que você consiga refletir a Jesus Cristo, que ao passar na rua, que na sua vizinhança, na sua casa, na igreja, você consiga refletir para as pessoas essa diferença, essa manifestação do Espírito Santo em sua vida. Que assim você vai estar glorificando a Deus através de Jesus Cristo. Esse é o meu desejo, a minha oração. Amém, queridos irmãos.